Ah, Vamos lá então, galera. Petróleo, né? O petróleo é tido como uma fonte, né, de energia, um combustível fóssil mais importante, né? Ele é a base, digamos assim, da economia global, né? Toda a variação das moedas, né, principalmente o dólar, tudo é regulado, né, pelo preço do barril do petróleo. Então, dá, né, confere a essa fonte de energia caráter especial, né? E precisamos ter um olhar diferenciado aí para a produção de petróleo, principalmente aqui no Brasil. Existem milhões de polêmicas em relação à exploração do petróleo no Brasil, ao monopólio da Petrobras, às concessões e privatizações de campos de petróleo, os escândalos políticos, né, dos governos Lula, Dilma, a recuperação econômica no atual governo, mas ainda mantemos um preço alto do petróleo, né, dos seus derivados principalmente, e isso encarece o custo da produção, encarece gêneros agrícolas, porque utilizam produtos, né, subprodutos derivados do petróleo nos agroquímicos, enfim. É uma cadeia gigantesca, né, que envolve a produção do petróleo, e uma polêmica gigantesca atual no Brasil, porque sempre há de se questionar, a Petrobras tem dinheiro, não tem, como que é, para onde vão os royalties do petróleo, né, os municípios, estados que recebem, porque nossa economia não gira se hoje a gente já tem uma boa capacidade produtiva do petróleo devido à nossa estrutura geológica. Né? Então vamos dar uma olhada aqui rápido. Então ele é um líquido natural, né, inflamável, oleoso, de cheiro característico, densidade menor que a da água, e algumas características gerais. Né? Uma mistura complexa, né, de hidrocarbonetos, ou seja, substâncias orgânicas formadas apenas por hidrogênio e carbono. Então, vocês, quando eles quiserem dar uma olhada mais profunda, vão na química ou na bioquímica, que vocês vão encontrar informações mais detalhadas. Para o nosso conteúdo não vai fazer grande diferença. Então, a palavra petróleo, né, ela vem do latim, petroleum, né, petrus, pedra, né, rocha, e óleo, óleo mesmo. Então, embora seja, né, como disse aqui, um líquido, né, o petróleo é considerado uma rocha, né, uma rocha sedimentar orgânica. Tá? Dentro da classificação das rochas, né, nós temos as rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas. Então, o petróleo é uma rocha sedimentar, porque se forma numa bacia sedimentar, orgânica, porque se forma, né, do processo decompositório de matéria orgânica. Mas ela é considerada uma rocha, tá? Para a geologia. É formada a partir da decomposição de matéria orgânica, né, principalmente de água, algas, que são as formas de vida mais antigas, a decomposição causada aí pela falta de oxigenação, ou pouca oxigenação, né, e a ação de bactérias. Esses seres teriam acumulado nos fundos dos mares e lagos, né, passado de milhões de anos, o peso dos sedimentos e depositados em cima desse material promove a compactação e aquecimento, levando à transformação transformações que deram origem ao petróleo. Então, são informações da CPRM também, companhia, né, de pesquisa em recursos minerais, como se fosse a Embrapa, né, da geologia, a CPRM. Aqui, a gente começa falando, né, do petróleo no geral, países aí, os maiores reservas provadas, né, de petróleo em 2017. Então, de cara aí, disparadamente, com maior quantidade de reserva provada, depois a gente vai entender um pouco melhor o porquê dessa diferença, né? Está a Venezuela, né? Uma capacidade aí de reserva provada de 303,2 bilhões de barris, né? A Venezuela, tão querida dos brasileiros, né? Tão criticada, tão mal falada e etc, etc, está disparado, né, com a capacidade aí de reservas provadas, isso em 2017, ou seja, não são dados tão antigos, né, são dados bem atuais. Então, depois vamos seguindo a Arábia Saudita, Canadá, né, Irã, Iraque, Rússia, assim por diante. E o Brasil está ali destacado, pequenininho, né, 12,8 bilhões de barris. Né? Então, uma diferença gritante para os primeiros colocados da lista. Então, aqui é um dado do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, tá? De 2018, referente ao ano base 2017. Então, os países com as maiores reservas de petróleo, né? Só mostrando aqui em números o que nós vimos no gráfico, está lá a Venezuela, aqui a estimativa
um pouquinho de diferença, lá foi 303, aqui dá 300,9, isso é muito a ver com metodologia, né? São dados que estão disponíveis no site da BBC, eu deixei aqui os links, porque como o material fica lá para vocês no AVO, sempre tem aquele curioso, aquela curiosa, que é muito bom, que vai querer verificar, né, a origem dessa fonte. Então, eu sempre tento deixar aqui pelo menos o link onde eu achei, vocês podem ir lá buscar e verificar a veracidade da informação. Então, esses dados aí estão no site da BBC, mas né, eles são aí da CIA, né? Então, lá no próprio site dizia se referia à CIA como agência de inteligência, né, dos Estados Unidos, e na sua página de divulgação aberta. Então, a Venezuela lá, né, o Brasil aparece em 15º, 12,7, tá? Mantendo-se aí, para vocês verem, eu coloquei dois dados para comparar, né? O interessante é a gente sempre ter mais de uma fonte para comparar. Aí essa tabela aqui, ela mostra os maiores consumidores mundiais de petróleo entre 2015 e 2018. Então, os Estados Unidos, né, tá na ponta aqui desde 2015, claro, se pregar dados anteriores também deve se manter. A China vem em segundo, a Índia em terceiro. Vejam aqui, países superpopulosos, né? Os três primeiros, Estados Unidos, China e Índia, estão entre os três, né, entre os 5 mais populosos do planeta, e também extensão territorial. Depois vem o Japão, superpopuloso por ser uma ilha, né, um arquipélago no Pacífico, não dispõe de grandes reservas de combustíveis fósseis. Depois a própria Arábia Saudita, Rússia, o Brasil aparece em sétimo, né? Ele está em 15º nas reservas, porém, como consumidor mundial, em milhões de barris por dia, o Brasil é o sétimo maior consumidor mundial de petróleo de 2015 até 2018. Tá? Então, nós somos muito consumidores, né? Consumimos muito petróleo e, consequentemente, todo esse petróleo não é da nossa produção, ele é importado. Esse mapinha aqui, ele é um tipo de mapa, né, que na cartografia nós chamamos de anamorfose, né, mapa em anamorfose. A anamorfose, ela retrata, né, o que está sendo expresso, é um mapa temático, e de acordo com o tamanho, né, que o local, o país aparece, representa uma maior quantidade, né? Então, esse mapa aqui, ele fala sobre a capacidade, né, e qualidade, peso do petróleo. O petróleo tem uma característica de peso, né? Petróleo mais leve, petróleo mais pesado. E o petróleo mais pesado, ele tem um valor menor pela sua dificuldade de extração, né? Então, veja a diferença desse mapa para aquelas tabelas e gráficos que vimos há pouco, né? A Venezuela já não aparece mais em primeiro. Nós temos aqui, ó, a Arábia Saudita, 262 bilhões de barris, né? Porque o petróleo árabe, né, saudita, o petróleo saudita, ele é de mais fácil extração e tem maior valor de comercialização no mercado. Então, embora a Venezuela tenha uma grande quantidade provada de reservas, né, a maior do mundo, porém, em relação a esse petróleo mais leve, né, que é um petróleo melhor para extração, a Venezuela aparece com a menor proporção. E a Arábia Saudita toma a ponta. Por isso que muitas vezes se fala, muito comum na mídia, onde estão as maiores reservas de petróleo? Estão na Arábia Saudita, estão no Oriente Médio. Né? Aparece aqui ainda o Kuwait, o Iraque, tão desejados, né, pelos Estados Unidos, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, né? Aí aqui Irã. Então, também os Estados Unidos vivem de olho, né, para chegar junto. Então, por conta da qualidade e o tipo do petróleo que tem aqui. Por isso que muitas vezes nós associamos, né, ao Oriente Médio como os maiores detentores de reservas de petróleo. Petróleo de qualidade, de fácil extração. Tá?